Olá pessoal, tudo bem? Minha gente, eu quero primeiramente agradecer, a vocês pelas melhoras que me mandaram. Estou muito melhor agora, inclusive hoje eu retornei ao médico, para ver como andava a minha saúde. Mas depois de uma semana aí mazelada, estou à tona para trabalharmos os nossos conteúdos. Gente, essas 2 semanas nós temos conteúdos das modalidades da educação básica, certo? O que é essas modalidades? Veja, modalidades são segmentos, tá? Que se é trabalhado dentro da educação básica. E aí, qual é a educação básica? Ensino fundamental ao ensino médio, certo? E aí, que educação básica? Que modalidades é essa, né? Então, a gente tem algumas modalidades. Quilombola, indígena, educação à distância também. Não, claro, a de vocês, né? Não a nível superior, sendo dentro da educação básica, certo? Trabalhada dentro da educação básica. Educação profissional, jovens e adultos. E aí nós vamos ter duas modalidades super importantes, que são as modalidades da educação especial, certo? Que ainda se chama, sim, educação especial, tá? E da educação do campo. E elas são, minha gente, fundamentais para a construção de vocês, né? A construção... Peraí, só um minuto. Para o desenvolvimento profissional de um docente, de qualquer docente. É fundamental. Educação especial, né? Que dentro dela tem a educação inclusiva. É uma das pioneiras, assim, que vocês precisam entender e compreender. Conversamos isso na aula passada, né? Mas que é algo que é impossível um professor hoje, certo? Dizer assim, eu não aceito educação inclusiva. Não existe mais essa possibilidade de dizer, eu não vou ensinar numa sala de aula, não vou a uma sala de aula, certo? Aonde tem educação inclusiva no Brasil, dentro da educação básica, com a graça de Deus, né? E aí, muitas pessoas falam assim, mas professora, tudo isso está começando agora, né? Nossa, tem muitas crianças com autismo e tal, tá aparecendo agora, tá... Minha gente, nós tínhamos, só que a maioria era trancados dentro de casa, sem direitos, e inclusive direitos à educação. Eu vou falar para vocês, eu sou hoje, certo? Na GRE Mata Centro, chefe de modalidades, certo? E nesse grupo de modalidades que estou chefiando, está a educação especial e inclusiva, né? E a educação do campo, certo? Então, hoje eu estou tratando diretamente com essas modalidades. Não que eu seja especialista nessas áreas, não. Eu só chefio pessoas que são especialistas, tá? Então, assim, por isso eu convidei o professor Isaías, a professora Zélia, para conversar com vocês, porque eles são especialistas, eles são incríveis, eles são maravilhosos, sabe? Então, vocês precisam muito, quando se puderem, claro, né? Infelizmente tivemos que adiar, mas está presente nessa aula. Mas assim, veja, uma coisa que eu quero deixar claro na construção de vocês, dentro da minha disciplina, é que vocês precisam, certo? E com esse coração aberto, tá? Mesmo que vocês não sejam especialistas, tá certo?
mesmo que vocês não percebam que tem habilidades para tratar a educação inclusiva, ok? Mas sabe o que todo professor é? Todo professor é pesquisador. Todo professor, mesmo que não siga a área acadêmica, ele é pesquisador, ele precisa pesquisar e ele precisa estar em constante evolução. A língua portuguesa, que vocês estão bem estudando aí, é evolução constante. Então, nós somos pesquisadores e precisamos ficar nesse estudo, certo? E com esse estudo, vocês podem também aprender sobre as diversas deficiências que tem, ok? Ou pelo menos aprender a deficiência que você vai encontrando, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro na minha disciplina de modalidades dentro da educação é que vocês precisam acolher o ser humano que chega em sua sala de aula, independente da condição dele, independente. E você é responsável por ensinar algo a mais para esse ser. Você precisa fazer ele evoluir um pouquinho mais. Isso é a obrigação do professor dentro de cada das suas disciplinas. Então, se você tem uma pessoa com deficiência dentro da sua sala, você precisa sim fazer atividades adaptadas, tá? Para ela, para essa pessoa. Você precisa sim parar 5, 10, 15, 20, meia hora que seja de sua aula, né? Por aula. Você não vai dizer, na sexta eu ensino a fulaninho. Não. Você tem aula na segunda, na quarta e na sexta. É só na sexta que você ensina a sala toda. Então, ele também, essa pessoa também tem direitos iguais aos outros alunos. E quem ensina não é o apoio que pode estar com esse aluno. Quem ensina é o professor, certo? O apoio muitas vezes vai ter apenas o ensino médio. E você precisa, hoje meu vídeo vai se estender mais um pouquinho, tá? E você precisa estar ao lado dele, certo? Tratando essas questões, tá bom? Então, dentro da educação inclusiva, dentro da educação especial, nós precisamos garantir, como professor, o direito, certo, do outro aprender. E cada um aprende de uma forma. E quem tem suas especificidades aprende muito mais detalhado, muito mais voltado, certo, para esse aprendizado. Então, minha gente, por favor, certo, não se excluam deste momento, né, de formação que vocês precisam. Não se isentem disso. O professor precisa ter aperfeiçoamentos e formação continuada sempre, tá? E dentro dessa formação, ele precisa se capacitar e buscar conhecimento sobre as deficiências que vão aparecendo em sua vida, tá certo? E cada um é tratado de forma diferente. Então, para isso, muitas escolas hoje, a grande maioria, possui professores de atendimento especializados, o AE, que nos orientam o que de fato a gente pode fazer, quais atividades vai chamar mais atenção, quanto tempo de atividade o aluno pode ser realizado dentro da sala de aula, certo? Então, tudo isso é necessário, né? Eu compreendo que a sala de aula tem muitos alunos, eu compreendo que às vezes é barulhenta, que o ventilador não ajuda, mas não é isso que vai tirar o direito do aluno aprender e a nossa obrigação, tá bom?
Então, assim, esse é o recadinho que eu quero dar, né? O reforço que eu quero dar para a educação inclusiva. Quando a gente fala de educação do campo, é uma coisa assim que talvez muitos nem cheguem perto, né, da educação do campo. Um exemplo, a educação inclusiva eu acho que todos vão passar, sim, não tem para onde correr, certo? E a educação do campo acaba sendo quase uma escolha, né? Talvez alguém vá passar no concurso e aí para entrar nesse concurso tem a vaga apenas no campo. Acontece muito isso. Acontece que a pessoa mora no campo e aí vai ensinar no campo. Então, assim, é quase uma escolha eu querer estar no campo ou não, né? Enquanto é inclusiva, você vai ter que aceitar, porque senão você não vai ser professor hoje em dia no Brasil, compreende? E aí, a educação do campo tem suas especificidades. Principalmente quando a gente pensa assim, ó, o que abordar dentro da educação do campo, sabe? Porque são jovens, né, que precisam compreender que não precisam sair do campo para ter uma boa vida, né? Para ser até rico, né? Para ser ou para ter uma vida confortável, entende? Então eu não preciso deixar o campo para que as coisas comecem a fluir. Então o professor que ensina no campo, que estar dentro desta educação do campo, precisa trazer conteúdos, certo? Atrelados a essa vivência campestre, né? Precisa falar sobre isso em suas aulas, precisa trazer exemplos que tiveram bons resultados dentro do campo. Então, assim, essa vivência, certo? Ela é necessária, essa troca é necessária. Então, assim, construir essa clareza e essa liberdade de vida, certo? E que os jovens percebam que é possível ali, sim, construir a sua vida, é possível que ali eles sejam promissores. Isso é importantíssimo, tá? Para quem está trabalhando dentro do campo. Então, por vezes, a pessoa faz assim, eu vou lá para o campo, é mais fácil, porque a Secretaria de Educação não está, né, assim, perto, e aí, assim, não tem muita cobrança, né? Talvez não vá fazer as provas do SAEP lá, né, porque tem poucos alunos. Mas, queridos, a obrigação é muito maior, sabe? A obrigação é maior no ponto de perceber que eles precisam de uma educação voltada para a sua realidade. E aí entra muito Paulo Freire, né? Eles precisam ser alfabetizados com as palavras que escutam no campo, os textos que eles vão ler. Claro que a gente não vai só trazer texto do campo, sabe? Só aquela realidade. Não, vai trazer outros também, mas assim, em sua grande maioria, isso precisa estar presente e voltado, tá? Para essa realidade, compreende? E que não é uma realidade assim, vou colocar uma aula lá na área do campo, na área rural, porque os alunos não vêm para a cidade, sabe? Então, assim, é difícil porque a estrada é ruim, então por isso eu vou colocar umas aulas, o professor dá umas aulas lá no campo, lá na zona rural. Não é isso, não. É garantir o direito deles, não necessariamente precisarem passar 1 hora e 40, né, da sua localidade até a cidade, em situações de estradas ruins, para poder estudar, entende? Então, eles têm que ter essa garantia, eles têm que ter esse direito de ter lá uma boa qualidade, certo? Da educação, igual à cidade. Eu sou funcionária, né, pública
do município de Vitória de Santo Antão, certo? Lá eu tenho lindas experiências sobre educação inclusiva e educação do campo. Educação inclusiva, que um supervisor chamado Valdir, supervisor atualmente ainda da educação especial inclusiva, ele revolucionou, né, junto com sua equipe, junto com os prefeitos que passaram, a educação especial. Por quê? Porque existiam, e ainda existe, sala de educação especial, certo? Então, assim, existiam aquelas salas que os alunos que tinham todo tipo de deficiência iam para aquela sala e não iam para a inclusão, não iam para a sala regular. E aí, ele trouxe esse olhar, né, essa visão que não é mais permitido se ter esse tipo de sala. E foi findando aos poucos essas salas, certo? E foi um trabalho incrível. Eu lembro que eu entrei em 2019 e eu dizia, cadê meus alunos inclusos, né? Eu tenho quantas pessoas com deficiência na minha sala? Então, não tinha nenhuma. E eu, como assim não tem nenhuma? Não, porque está na sala especial, não sei aonde, em tal escola, e não estava na minha sala. Aí, aconteceu, né? Acabaram essas salas especiais, então, assim, foi uma vitória muito grande. E também a educação do campo, que acontece lá, né? Porque nós temos bastante zona rural lá em Vitória ainda. E a primeira escola em tempo integral, porque eu fui supervisora das escolas em tempo integral em Vitória de Santo Antão, a primeira escola em tempo integral em Vitória de Santo Antão foi numa escola do campo, né? E aí levar esse tempo integral para dentro dessa comunidade foi algo mágico, mas ao mesmo tempo foi para um 5º ano ao começo, preocupante, porque os alunos largavam para cuidar da sua lavoura, né? Então, assim, incluir esse cuidado da lavoura dentro da educação integral, né, dentro das disciplinas de educação integral, foi um passo à frente. Então, nós precisamos fazer essa leitura da realidade do aluno, certo? A necessidade da educação que o aluno tem, né? E é isso que diz as modalidades. As modalidades dizem isso, minha gente, certo? Quais as necessidades que o aluno precisa de educação? Qual a necessidade? Né? Veja, EJA, educação indígena, quilombola, entende? Então, assim, são pessoas, são alunos, né, discentes, que precisam de uma coisinha diferente, certo? Um olhar diferente, uma atitude diferente do docente. Então, é isso que diz a modalidade, ó. Aqui nós vamos precisar de uma ação mais específica. Então, toda vez que você se vê frente a uma modalidade como educador que você né, repensa a sua atitude, sabe? Você não está no ensino fundamental regular, você não está no ensino médio regular, você está no ensino médio regular, mas está com aluno incluso, e ali se faz uma modalidade, e ali eu preciso de uma atitude diferente, eu preciso de mais estudos, eu preciso de mais atenção, tá? Então, é essa fala que eu queria aqui trazer para vocês hoje. Agradeço imensamente, está chegando no fim da disciplina, né? Mas ainda vamos nos encontrar no sábado, tá certo? Para que a gente possa aí debater educação do campo e educação inclusiva com os nossos professores Isaías e Zélia. E eu espero muito vocês, viu? A participação, tá bom, meus queridos? Obrigada novamente pela dedicação e empenho. Cheiro no coração.